Bom, olá, satisfação em falar para a Facimp, aí de Imperatriz do Maranhão, né? Quero saudar os professores Diego, também o professor Marcos, o Eduardo, os alunos, enfim, comunidade, enfim, as pessoas que estão assistindo nesta data, enfim, que a Facimp retoma as atividades, né? Como todos os cursos no Brasil estão retomando as atividades, né? A Unicinos, e que eu faço parte do corpo docente, e também a Unesa, no Rio de Janeiro, estão retomando agora no final de agosto, tanto a pós-graduação como a graduação. Tempos de Covid, nós estamos, obviamente, tentando, né, nos adequar a este novo cenário. O mundo está mudado. Não sei se depois da pandemia nós teremos um mundo melhor. Afinal, pensem comigo, já aconteceram tantas pestes, tantas pandemias, e o mundo não melhorou, o mundo piorou. Não cuidamos do meio ambiente, não cuidamos do semelhante. Bom, mesmo durante a pandemia ou desde o início dela, no início tinha gente pensando que poderia se sacrificar. Parece que o presidente do Banco do Brasil dizia que são 7, 8 mil pessoas, né, em face da economia brasileira. Pois veja o erro de um homem desse, né? Não só ele, né? Tantos outros. O Brasil hoje não tem nem ministro da saúde. Tantos outros pensaram de fazer uma dicotomia entre saúde e economia. Já passamos de 115 mil mortos. Quantos ainda virão? Multiplique isso pelas pessoas que sentem. Quantos arrimos de família tinha nesses 115 mil mortos, ou mais de 115 mil? Multiplique tudo isso por 3, por 4. Enfim, triste, muito triste. A questão é que muita gente duvida até agora, né? Tem gente que é negacionista, né? Esse é um país estranho, porque aqui nós, no direito, nós negamos muita coisa. Eu tenho participado de muitas lutas. Quem acompanha minha trajetória sabe, né, que eu estou na linha de frente, né? Passamos 3 anos lutando pela presunção da inocência. É uma presunção da inocência que é para todos. E conseguimos a vitória depois de 3 anos, mas consta que tem uma pesquisa que 63% da comunidade jurídica era contra a presunção da inocência. Muito engraçado isso, né? Imagine que fôssemos médicos, fôssemos contra vacinas e fôssemos contra antibióticos. Sim. Aliás, habeas corpus não é um remédio heróico que se chama? Não é isso? Remédio heróico. Alguém pode ser contra os remédios constitucionais, os antibióticos contra o arbítrio? Pensem comigo. Aliás, o professor de constitucional dos alunos aí, ou os professores de direito constitucional, já devem ter várias vezes
penso que devem ter lidado com alguns textos meus, quando eu digo tantas vezes que a Constituição é um remédio contra maiorias. O melhor nome para a Constituição é um remédio contra maiorias. E a Constituição constitui. Então, imagina, ser contra direitos, ser contra remédios constitucionais, ser contra a presunção da inocência é como um médico fazer passeata contra antibióticos, contra vacinas, etc. Ou, enfim, ou ficar pregando que chazinhos curam Covid, ou imagina se fosse isso, né? Então, nós temos que preservar o direito e pensar bem nessas coisas todas. A Constituição é um remédio contra maiorias. Não é por nada que o artigo 5º da Constituição, ele é o 5º, ele é bem no início. A Constituição anterior, a Constituição da ditadura militar, ela é uma Constituição que tinha lá no 150 e tal, portanto os direitos e garantias eram uma coisa secundária. Nós agora, com a Constituição de 88, nós colocamos os direitos e garantias fundamentais no artigo 5º. Então, no início, por exemplo, o artigo 3 da Constituição o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, diminuir as desigualdades regionais. Ali estão as promessas da modernidade. A modernidade nos legou uma série de promessas e, bom, a Constituição busca cumprir isso, né, agora, de 88 para cá. E logo depois, o artigo 5º é uma espécie assim de... Imagine que nós que tenhamos um castelo, né, que o artigo 3º até o artigo 4º nós tenhamos um castelo que estabelece, né, o que o Brasil quer. O Brasil quer ser uma república mais igual, mais humana, enfim, cuidar uns dos outros, enfim. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, ele quer erradicar a pobreza, né, essa é a ideia da Constituição. E logo, aí vem o artigo 5º, que é uma espécie assim de fosso, né, cheio de jacarés, enfim, para impedir a barbárie, para nos protegermos contra a barbárie. Então o artigo 5º protege o cidadão contra o arbítrio. Então, claro que a Constituição é uma carta de direitos. Volta e meia eu vejo críticas à Constituição, né, das pessoas dizendo a Constituição só tem direitos e tem poucos deveres. Ô, cara pálida, a Constituição é um remédio contra maiorias e é um remédio que estabelece direitos, é uma carta de direitos. Desde João Sem Terra é uma carta de direitos. Por que é uma carta de deveres? Não, é uma carta de direitos contra o Estado, que é grande. Por isso que é inacreditável que ainda hoje se ouça por aí em tribunais, na sala de aula, eu vejo, ouço falar que alguns professores dizem para os alunos, né, que falam do tal do indubio pro societate. Como pode ser indubio pro societate? Por exemplo, não há isso é uma invenção. Indubio tem que ser sempre para o mísero, para o réu, para o cidadão, porque o grandão é o Estado. A Constituição é uma arma que se dá para o pequeno. O direito protege a gente contra o arbítrio. Então, se tiver uma dúvida entre o grandão e o pequeno, tem que ficar com o pequeno a razão, porque o grandão já tem todas as suas armas. Então, o indúbio é sempre pro réu. Sabe de onde veio isso? Isso veio da mitologia grega, né? Os meus alunos são obrigados a ler uma peça grega chamada As Eumênidas, da trilogia Oresteia. Isso é obrigação, todos os professores deveriam levar para a sala de aula a Oresteia. Por quê? Porque ali é o primeiro indúbio pro réu da sociedade, na mitologia, em que o Orestes mata a mãe e o amante da mãe, porque a mãe tinha matado
pai dele. Então, o pai do Orestes é morto pela mãe e Orestes mata a mãe. E, bom, naquele momento, a lei era vingança. Então, como é que Orestes se salva? Ele pede um julgamento. Ele vai até a deusa Palas Atená, a primeira juíza da história é uma mulher, na mitologia, né? Ali, e ela concede, então, um julgamento, em que o advogado de defesa é o deus Apolo e a acusação é feita pelo corifeu, Coro, a cidade, enfim. Então, dessa dialética entre defesa e acusação, o julgamento é feito por voto secreto, dá empate e proclama-se, então, o indúbio pro réu. O Orestes é absolvido. Veja, nós não aprendemos nada com os gregos. Hoje ainda se ouve falar por aí indúbio pro societate, que isso é uma ficção bárbara, não? Por outro lado, também tem outras coisas que inventam, né? E tudo passa pela sala de aula, porque se o direito hoje tem problemas, o direito é um pouco pandêmico, né? Porque a faculdade de direito também poderia ajudar um pouco, né? Então, o paciente zero da epidemia está na faculdade de direito, né? Então, ali se deveria buscar mais onde estão os problemas. Se espalha por aí também, e os tribunais usam muito que não há nulidade sem prejuízos, né? Então, isso é outra ficção, isso é uma outra lenda urbana, que numa democracia, num Estado democrático de direito, num Estado constitucional, as nulidades causam prejuízo sempre. Deveria se inverter. Nulidade, em regra, causa prejuízo. É o Estado que deveria provar que não houve. Deveria se inverter isso. Então, em regra, deveria ser nulidade causa prejuízo. É o Estado que deveria provar que aquela nulidade não causou prejuízo. Aí sim, se você invertesse, digamos, o ônus, né? O ônus da prova. Então veja quantas coisas nós temos. Então a Constituição é que nos dá, né, esse modo de nós portarmos numa sociedade e numa pandemia, por exemplo, não admitir que se faça escolhas entre economia, entre saúde e economia. A Constituição não permite fazer hierarquia de vidas. Isto é de extrema relevância, porque a Constituição, se você quer saber como é a Constituição, pense assim: a Constituição é aquilo que constitui. Então imagine que você vai morar com 9 pessoas que não gostam de você, ou você é um judeu e mora com 9 árabes, ou vice-versa, ou enfim, como queiram fazer isso, índios e ribeirinhos, sei lá, fazendeiros e índios. Estou brincando um pouco com isso, né? Mas pode ser. Moram no mesmo lugar, então não adiantaria simplesmente fazer uma lei interna dizendo que as decisões serão por maioria. Qual é o problema? A maioria simplesmente diria que você poderia ser atirado do 10º andar na hora que eles quisessem. Mas então como você resolve isso? Bom, você resolve isso a partir de uma cláusula que diz que, sob hipótese alguma, quer dizer, uma cláusula que diz que você pode discutir todas as questões, só uma que você não pode discutir, é a vida e a dignidade sua. Então, você não pode ser tirado do 10º andar, você não pode sofrer tortura, nada disso. É como a Constituição brasileira, a Constituição do Brasil, que diz que não pode haver pena de morte. Não importa, você pode ter toda a maioria absolutíssima, a unanimidade, é proibido estabelecer a pena de morte. Então, essas são as proibições secas, digamos assim, e também tem as limitações, que são o quórum para fazer emendas constitucionais. Então, teria que ter, como a Constituição brasileira, 3/5, enfim, para
fazer alterações no pacto originário. A literatura nos ajuda um pouco a resolver isso, a compreender que é o Ulisses, que volta para Ítaca, né, na Odisseia, enfim. Aí ele sabe que não resistirá ao canto das sereias. Vocês sabem, todos sabem, né, no cotidiano a gente diz, ele não resistiu ao canto das sereias. O canto das sereias as maiorias, são as maiorias, né, aquilo que te puxam para algo que você não pode resistir. Então, Ulisses sabe que ele não vai resistir ao canto das sereias. Então, como é que ele faz? Ele faz um truque, né? Aquele truque que eu mostrei da casa antes, quando você vai morar com 9 pessoas que não gostam de você. Ele diz, amarre-me, vamos fazer 2 leis aqui. A lei número 1, amarre-me ao mastro. Ponto. E qual é o problema? Isso não resolveria. Sabe por quê? Porque como as sereias, elas são tentadoras, no momento seguinte, ele que é o dono do barco, o capitão, ele simplesmente mandaria que eu soltasse. E como ele manda, eles o soltariam e ele morreria. Então como é que ele faz? Qual é o truque que faz que Ulisses sobreviva? Anotem aí. Ele diz, artigo 1º, amarre-me ao mastro. Artigo 2º, sob hipótese alguma, obedeço nenhuma nova ordem que eu lhes dê a partir de agora. Bingo! Terminou. Ali, isto é a cláusula pétrea. Isto impede que a democracia sofra esses ataques. E assim a gente briga por cláusulas pétreas. Por exemplo, a gente briga pela cláusula pétrea da presunção da inocência. E o Senado e o Congresso estão tentando conspurcar isso e a gente está batalhando sempre. Então a cláusula pétrea é uma espécie assim de quarto do pânico da democracia. Você corre para um lugar para se precaver contra os ataques, né? Então, quando se fala em direito, para que serve o direito, para que serve a Constituição? Para nos proteger contra o poder, para nos proteger contra maiorias. Por exemplo, quando tem um crime bárbaro, a mídia e as maiorias, eles ficam dizendo, vamos esfolá-lo, enfim, porque vai dar direito a um advogado para essa pessoa. Exatamente, a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, todos têm direito à defesa, existe o devido processo legal. Então, é a Constituição, portanto, o direito que filtra os moralismos, que filtram as injunções políticas. Na democracia, é o direito que filtra a moral, é o direito que filtra a política e deveria também filtrar a economia. Depende do que a gente entende da Constituição. Eu sou um ortodoxo, eu sou um jurássico, se diz por aí, né? Eu sou um ortodoxo porque ainda acredito que se a Constituição diz que o Brasil é uma república e visa erradicar a pobreza e fazer justiça social, para mim isso é norma. E, portanto, tudo que está no direito tem que ser interpretado de acordo com a Constituição. E então eu acredito naquilo que se chama de Constituição dirigente. Até mesmo escrevi nos meus livros, em tantos que eu já escrevi, estão por aí, enfim, nessa enorme biblioteca, mas eu escrevi a tese da Constituição dirigente adequada a países de modernidade tardia ou países periféricos. Está lá num livro grande meu chamado Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Eu tenho essa tese, né, da Constituição dirigente, portanto eu sou um ortodoxo nesse sentido. Então, com esse modelo de Constituição, eu posso dizer que quem filtra
as injunções políticas, etc., é o direito, e não ao contrário. Aquelas pessoas que dizem que o direito tem que ouvir a voz das ruas, então a voz das ruas vale mais que o direito. Eu pergunto, tá bem, se você tem razão, eu pergunto, quem corrige a voz das ruas? Se alguém diz, o direito tem que ser corrigido pela moral, eu digo, e quem corrige a moral? Então vejo que você, ao fim e ao cabo, vai querer dizer, mas então eu preciso do direito. Claro que você precisa do direito, e você precisa cuidar do direito. Se você está numa faculdade de direito, você tem que estudar direito. Então, o professor tem que cuidar. Então, eu lamento profundamente, assim, que ouço muito pelo Brasil lá fora, olha que eu conheço um pouco do mundo e do Brasil, que os professores em sala de aula dizem para os alunos, o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Sim, mas se o direito é o que os tribunais dizem que é, o que ele, professor, está fazendo ali? Está só reproduzindo isso? Então ele é um professor que conta para os alunos aquilo que os tribunais dizem sobre o direito. E o direito mesmo é o quê? Doutrina, então? Quer dizer, o professor que diz que o direito que os tribunais dizem que por certo, é um professor que não usa livros de doutrina, né? Claro, porque se o direito que os tribunais dizem que ele é aquilo que tecnicamente a gente chama de realista jurídico, realista do direito, realista jurídico. Eu chamo de realista retrô, enfim. Isso faz com que, no fundo, nós não tenhamos mais direito, mas só aquilo que os tribunais dizem que é o direito. Aí, quando os tribunais erram, etc. Veja, então, que nós precisamos estudar muito. Então, o direito é um fenômeno complexo, né? Não existe intelectual bronzeado. Os meninos e meninas me perguntam, professor, o senhor que tem tanta experiência e tal, qual é o modelo ideal de aluno? Eu digo, o modelo ideal de aluno é aquele que é o fator olheiras, né? Que é o aluno que estuda até de manhãzinha ou qualquer hora, ele arruma para estudar. É o aluno que não fica olhando porcarias na televisão, é o aluno que quer estudar efetivamente. Não existe intelectual bronzeado e não há almoço de graça. Então você não ganha as coisas sem um sacrifício. Então você tem que estudar muito. E qual é o professor ideal? O professor ideal é aquele que ensina direito. Eu sou do tempo antigo, o professor ensina direito. Dá menos a opinião dele, mas sim aquilo que é o direito, que é o que emana das leis, da Constituição, também dos tribunais, sim, da doutrina, tem um papel forte, conta-se tudo isso e tenta-se dar respostas pelo direito. Até porque no cotidiano, nenhum de nós, a menos que a imperatriz seja diferente, que a gente vá ao tribunal, que a gente vá ao fórum e quando tem uma causa, e que a gente vá perguntar a opinião pessoal do juiz sobre o assunto, ou a opinião pessoal do promotor. Não sei, mas na minha carreira, que eu sempre ensino para meus alunos que a gente não vai perguntar a opinião pessoal do juiz. A gente vai pedir que ele julgue de acordo com o direito, que ele seja imparcial, que ele use o direito, né? Como dizia um sujeito aqui no Rio Grande do Sul, que assinou o Pacto das Pedras Altas, numa revoluçãozinha dessas muitas que o Rio Grande do Sul já fez, né? Nós queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. É muito importante. Às vezes, imagina, a Constituição, por exemplo, existe exatamente para impedir que o juiz julgue conforme ele quer. Então, essa história de que julgo conforme minha consciência, se a consciência tivesse ela mesma uma consciência, ela sairia correndo. Ninguém quer saber o que está na consciência das pessoas. Aliás, o inconsciente, né, que a psicanálise trabalha, né,
é exatamente para mostrar essas obscuridades que a consciência tem. Outro dia, um ex-aluno meu, desembargador lá no Rio, que é o desembargador Rangel, ele decidiu um caso aí, um famoso caso aí, envolve o filho do presidente Bolsonaro. Ele disse que decidiu assim por causa conforme a consciência dele e a Constituição. Bom, então nesse caso a consciência dele está de acordo com a Constituição. Engraçado, porque todos dizem por aí que a Constituição e o próprio Supremo disse o contrário do que ele disse. O que está errado então? Então, essas ficções que andam por aí são ficções que não constroem, que não ajudam a construir o direito, né? Principalmente em tempos de crise que nós vivemos. Eu recomendo também esse livro aqui, vou recomendar 2 livros aí para o pessoal de Imperatriz do Maranhão. Primeiro esse livro aqui, que é o Dicionário de Hermenêutica, tem 50 verbetes que são fundamentais, também 30 anos de Constituição em 30 julgamentos, tem tantos outros, eu já escrevi mais de 70, 80, não sei quantos, mas nesse livro, 30 anos de julgamentos, em 30 anos de julgamentos, uma radiografia do STF, para falar dos 30 anos da Constituição. Ali na introdução eu conto um pouco essa questão de como o direito veio de antes da Constituição até os nossos dias, nesses 30 anos, né? Eu faço essa trajetória. Então, nesse contexto todo, o que é o direito, para que serve o direito e como nós devemos cuidar do direito. Qual é o papel do jurista? Qual é o papel do advogado? Qual é o papel do juiz? Qual é o papel do membro do Ministério Público num país complexo como o Brasil? Direito é aquilo que serve para resolver os nossos desacordos, as nossas discordâncias. Todos nós discordamos, desde o futebol até o aborto. Agora mesmo teve toda essa treta aí com relação à menina estuprada, né? Esse horror que fizeram aí. E engraçado que as pessoas às vezes acreditam no direito e às vezes não. As mesmas pessoas que dizem, mas a lei é muito clara com relação a algumas questões, e são as mesmas pessoas que fazem protestos, por exemplo, contra o Código Penal, que diz que em determinadas circunstâncias o aborto é permitido. Afinal, essas pessoas escolhem quando vão obedecer o código. Quando moralmente lhes interessa, eles dizem uma coisa. Quando moralmente não lhes interessa, eles dizem outra. Afinal, o que é o direito e o que é a moral? Ora, moral não corrige o direito. Esse é um ponto fundamental. Imagina, cada um de nós tem uma opinião sobre um assunto. Se cada um de nós pudesse resolver as coisas do mundo a partir de nossas opiniões pessoais, bom, no fundo, este é um problema talvez que nós tenhamos no cotidiano das práticas jurídicas, né? Um dos problemas no Brasil é exatamente o problema da decisão, né? Eu fiz uma batalha muito grande para colocar no Código de Processo Civil o artigo 926, que exige estabilidade, coerência e integridade na jurisprudência. Fiz uma batalha muito grande, está lá no artigo 926. De minha lavra também foi a retirada da palavra livre no artigo 371, sobre o livre convencimento, que o
código não permite mais livre convencimento, embora todos os dias se diga por aí que isso ainda existe. Fiz uma batalha muito grande para colocar também o artigo 489, lá que fala dos incisos da fundamentação, né? Que agora foi para o Código de Processo Penal também, que está no artigo 315. Tenho batalhado anos e anos para que tenhamos critérios nas decisões. Tenho batalhado muito isso e principalmente para que tenhamos previsibilidade. Você não pode correr sozinho e chegar em segundo lugar, você não pode ser surpreendido a todo tempo. Por isso, nesses anos todos eu construí uma teoria própria, chamada Crítica Hermenêutica do Direito, que está em vários livros meus, textos, enfim, em que eu mostro que nós precisamos, e eu também tentei isso, por isso que eu tentei colocar e coloquei no Código de Processo Civil o meu esforço, convencendo o relator disso. Agora está no Código de Processo também, o artigo 315, aqueles 6 itens do artigo 315, que são os do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que se todos fossem obedecidos, se obedecêssemos o artigo 10 do CPC, tudo isso eu ajudei a fazer. Se obedecêssemos o artigo 10, que é da não surpresa, se obedecêssemos o artigo 371, se obedecêssemos o artigo 926 e o 489, nós teríamos, com certeza, outro tipo de direito, teríamos menos embargos declaratórios, teremos mais possibilidades de passar um recurso para o STJ, para o STF. Tenho tentado fazer isso e hoje, a convite aí do Eduardo, levando isso para essa cidade que eu não conheço, que é Imperatriz, com esse nome tão bonito, Imperatriz do Maranhão, esse estado belíssimo em que eu já fui homenageado, na capital São Luís. Eu recebi um congresso em minha homenagem, que foi feito há 2 anos, enfim, esse estado bonito, esse estado que tem futebol, que eu também acompanho, o Sampaio Corrêa, que que tem as cores da Bolívia, o meu amigo Flávio Dino, meu amigo Agostinho Ramalho, o Dimas um amigo meu, professor Dimas, que acho que é de São Luís, mas tem raízes ou algo assim aí na Imperatriz. Então, tenho muitos amigos em São Luís, tenho muitos amigos no Nordeste, Norte e Nordeste. Tenho amigos em Teresina. Eu sou cidadão teresinense, com muita honra, e possuo medalhas. Eu tenho a grande medalha, que eu recebi na primeira capital do Piauí, que é Oeiras, a grande medalha de comendador, também como cidadão de Teresina, e também a medalha do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Também tenho medalhas, a grande medalha Tobias Barreto, aí em Pernambuco, mas também em Belém do Pará, em que eu recebi uma comenda. Enfim, esse Brasil todo, tento fazer o meu melhor, distribuindo um pouco do que eu aprendi. Estudei em universidade pública no mestrado e doutorado, e acho que tenho essa obrigação cívica de conversar, principalmente quando, no meio da pandemia, nós
começamos a fazer tantas lives e webinars pelo Brasil afora. Eu já não sei quantas eu já fiz desde o início da pandemia. Eu sei que se eu já tinha feito 700 e tantas conferências, todas presenciais, eu sei que agora eu devo ter feito já mais umas 50 e tal, só durante, não sei bem, durante a pandemia, né? Que são, imaginem quantos anos eu levei para fazer 700 e agora já fiz 50, só agora, nesses tempos aí de pandemia, né? Que as distâncias se encurtam. Eu estou aí com vocês em Imperatriz, na Facimp, né? E com isso eu encerro, desejando felicidades a todos, né? Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco disto que é um pouco do direito e que também tenha suscitado curiosidades, aquilo que eu chamo de angústia, angustiado vocês, angústia epistemológica que eu chamo isso de angústia epistemológica. E quando eu era jovenzinho, conheci um professor muito importante, chamado Luiz Alberto Varadi, e no primeiro dia de aula, na especialização, ele me atirou no colo um livro em espanhol, chamado Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara, tinha feito uma graduação, e eu fiquei lendo aquilo, entendendo muito pouco. Eu tinha que fazer um seminário e eu disse para ele: professor, estou muito angustiado com isso tudo. Ele disse: bom, ótimo, está começando bem, você está com angústia epistemológica. É o primeiro passo para tentar entender as coisas e compreender melhor o direito. Bueno, é isso. Abraço a todos.